Se você gosta de histórias assustadoras, já deixa o like e se inscreve no canal Sinister Top 10, porque o que você vai ouvir agora pode te perseguir nos seus sonhos. Bem-vindo à Vila de Vascaria, onde o silêncio é mais perigoso que qualquer grito. Vascaria não existia em nenhum mapa. Cercada por nevoeiros eternos e florestas retorcidas, era uma vila esquecida pelo tempo. Com casas de madeira úmida, postes de luz que piscavam sem energia elétrica e um relógio de torre que parara exatamente às 3h33 da madrugada. Sempre às 3h33. Os moradores não eram exatamente humanos, mas sombras de algo que já foi. Entre eles, havia figuras grotescas, coloridas demais para aquele mundo cinzento. A mais estranha entre elas era a bailarina Cauchina. Seu vestido rodado era de um rosa tão vivo que quase parecia sangrar luz na escuridão. Seus movimentos eram graciosos, sim, mas rígidos, como se uma força invisível movesse seus membros por cordas. Os olhos estavam sempre abertos demais, como se jamais piscassem. Ao lado dela vivia Tralalelo Tralalá, uma criatura baixa com um corpo disforme e olhos grandes demais para seu rosto. Tinha uma risada estridente que ecoava nos becos mesmo quando ele não estava por perto. Ninguém sabia ao certo se ele era uma criança ou um velho, mas ele sempre sabia onde todos estavam. Sempre. A vila seguia um pacto de silêncio. Nenhuma pergunta era feita, nenhum som alto era permitido. Todos sabiam da lenda, embora ninguém ousasse falar o nome. Até que ele voltou. Na noite do eclipse, quando o céu inteiro ficou vermelho como ferrugem, os sinos da torre tocaram sozinhos. Pela primeira vez em décadas. No horizonte, caminhando entre a névoa que parecia se contorcer com medo, vinha Tung Tung Saur. Uma silhueta alta, distorcida, com um passo que parecia um tambor ritual. Tung, tung, tung. Era o som que antecedia sua chegada. Ele não tinha rosto, apenas um pano escuro que cobria a cabeça inteira e uma boca larga demais costurada com linha grossa. Diziam que por baixo do pano havia olhos de vidro e dentes de metal. O retorno de Tung Tung Saur quebrou o pacto. O relógio voltou a funcionar, mas só à noite. Os postes começaram a girar sozinhos, iluminando cantos errados. Crianças, as poucas que restavam, começaram a desaparecer. A primeira foi Guguzito da Perdição, um boneco de pano que andava com pernas de madeira. Vivia no moinho abandonado e dizia ouvir vozes nas hélices paradas. Em uma noite abafada, foi visto caminhando sozinho em direção à floresta que ninguém atravessava. O que voltou não era mais ele. Com olhos virados para dentro e a cabeça pendendo como se faltasse espinha, ele repetia apenas: Tung, Tung, Saur, me chamou. A partir dali, os pesadelos se tornaram parte do dia. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo a bailarina Cauchina com seus passos silenciosos, nem Tralalelo com seus olhos arregalados, era que o retorno de Tung Tung Saur não era apenas uma visita, era um ritual. E ele precisava de todos eles para concluir o que havia começado há 13 luas. O que ele queria? A resposta estava nas catacumbas escondidas sob a torre do relógio e nos nomes esquecidos da vila. Mas a pergunta certa ainda não havia sido feita. E o tempo estava acabando. A floresta ao redor de Vascaria nunca teve nome. Apenas chamavam de a floresta, e isso já bastava para que ninguém ousasse pisar ali. As árvores eram retorcidas como ossos quebrados, suas cascas descascadas como carne apodrecida, e suas copas formavam uma abóboda que impedia até mesmo a luz da lua de tocar o chão. O ar ali era parado, mas pesado, como se respirá-lo fosse um crime contra os pulmões. Mas era para lá que Guguzito da Perdição havia caminhado. E ninguém o impediu. Não por medo, mas por respeito. Aqueles que eram chamados tinham apenas um destino, e tentar trazê-los de volta era suicídio. Porém, na manhã seguinte, se é que se podia chamar de manhã aquele cinza úmido e opaco que dominava os céus de Vascaria, o corpo de Guguzito foi encontrado deitado de costas na praça central, com os olhos arrancados e as pernas de madeira carbonizadas. Em seu peito,
esculpido com algo pontiagudo, estavam as palavras: Tum, tum, tum. Saur não esquece. A bailarina Cauchina foi a primeira a ver. Ela girava como sempre fazia, sem falar, sem olhar ninguém nos olhos. Mas ao ver o corpo, ela parou. Pela primeira vez em anos, suas sapatilhas mancharam de sangue. Um silêncio mortal tomou conta da vila. Até Tralaléu, Tralalá, que nunca parava de rir, ficou mudo. Era sinal de que a maldição havia recomeçado. Antigamente, diziam que Vascária era parte de um mundo muito maior. Antes de Tum Tum Saur, antes da névoa, existiam caminhos, pontes, forasteiros. Mas então, ele chegou e tudo mudou. As estradas se apagaram, o céu ficou mais baixo e os rios começaram a correr para cima. A realidade ali dobrava-se ao redor da presença de Tum Tum, como se ele fosse o centro de uma força que o mundo inteiro tentava ignorar. Naquela mesma noite, enquanto os poucos moradores se trancavam em suas casas com cadeados enferrujados e preces esquecidas, bailarina Cauchina visitou Pangaré de Calça, uma criatura longilínea que parecia um cavalo em pé, vestido com um terno antigo demais para ainda existir. Seus olhos eram duas órbitas secas e sua boca nunca se abria. Ele morava na biblioteca da vila, um casarão gótico, sem janelas, onde os livros sussurravam sozinhos. Ele voltou, disse ela com voz trêmula, os braços fixos numa posição de dança. E dessa vez, ele quer mais do que os olhos. Pangaré não respondeu, apenas apontou com uma das patas finas para uma estante. Lá, coberto de poeira preta, havia um livro de capa de couro com um nome queimado. Saur, o que marcha entre os sonhos. Ao abrir o livro, a sala pareceu perder a gravidade por um instante. As páginas se viraram sozinhas e uma imagem apareceu. Era ele, Tum Tum Saur, em sua forma primordial. Não como os memes o mostravam, não como uma piada dançante ou um remix engraçado, mas como uma entidade ancestral que invadia sonhos e alimentava-se do medo de quem achava que ele era apenas brincadeira. O livro dizia que Tum Tum era o fragmento de uma maldição antiga, exilado de outra dimensão, condenado a vagar em mundos esquecidos até completar sua cadência final. E o que era a cadência? Era a dança. A coreografia perfeita feita por todos os personagens do medo, reunidos em um só local, em uma única noite, sobre um eclipse de sangue. Era por isso que ele voltava. Um a um, ele chamaria todos os outros, e ao final, dançariam juntos. Um espetáculo apocalíptico. Bailarina Cauchina caiu de joelhos. Ele quer que eu dance com ele. Do lado de fora, uma música começou a tocar sozinha. Vinha da floresta. 3 batidas graves, repetitivas. Tum, tum, tum. Saur. A floresta estava viva e olhava de volta. Naquela noite, a vila de Vascaria parecia sufocar. O céu estava completamente negro, sem estrelas, sem lua. Apenas uma manta de trevas que se movia lenta, como se respirasse. Os lampiões tremeluziam com chamas azuladas e o som metálico de uma música arranhada ecoava pela floresta. O ritmo era sempre o mesmo. Tum, tum, Sahur. Os moradores sabiam que aquilo era um chamado, mas ninguém ousava responder. Exceto Tralalelo Tralalá. A criatura, conhecida por rir de tudo, até de sua própria sombra, agora caminhava em silêncio. Seus olhos, geralmente brilhantes e desorientados, estavam fixos, como se estivessem sob comando. Ele deixava um rastro de gargalhadas abafadas pelo ar. Em suas costas, uma mochila feita de peles costuradas
Carregava pequenos objetos, um espelho rachado, uma flauta feita de osso e um par de luvas de palhaço com os dedos queimados. Caminhou até o antigo palco dos lamentos, uma estrutura de madeira podre no centro da floresta. Ali, diziam, era onde tudo havia começado. O primeiro ensaio. Diziam que o palco era maldito, que o próprio chão rangia em agonia quando pisado. E quando Tralalelo subiu ali, a música parou. E então uma nova risada cortou o ar. Mas não era dele. Era Cicilina Bolhada, a menina da máscara sorridente que chorava pelas costas. Seu rosto era sempre o mesmo. Um sorriso pintado com sangue seco, olhos costurados, cabelos desgrenhados caindo em nós sobre os ombros. Mas em suas costas gotejava uma lágrima negra, contínua, como se o choro fosse a verdadeira face dela, escondida onde ninguém via. Ela chegou devagar, acompanhada pelo som de um chocalho. Seus passos não faziam barulho, apenas o som da água pingando da bainha de seu vestido encharcado. Parou ao lado de Tralalelo. Ele não riu. Ela não chorou. Então veio o terceiro. Chimes possuído, um híbrido entre cachorro e boneco de ventríloco. Sua pele parecia falsa, costurada, olhos de vidro que giravam demais, focinho rachado. Caminhava de quatro, mas ereto, com um pequeno chapéu de festa. Seus passos eram aleatórios, às vezes lentos, às vezes frenéticos, e sempre, sempre ao ritmo da canção invisível. Tum, tum, sahur. O palco agora abrigava os três, a trindade dos esquecidos. Bailarina Cauchina observava de longe, escondida entre os troncos mortos da floresta. Seus olhos não piscavam, suas mãos tremiam. Ela sabia o que vinha a seguir. O palco era o lugar da invocação. O chamado estava quase completo. Restavam poucos personagens para reunir a dança final. De dentro da floresta surgiu um som estranho, como passos mais errados, como se algo estivesse andando com pés virados para trás. Era Mickey defunto, uma paródia macabra do rato famoso, cujos olhos haviam sido substituídos por dois buracos fumegantes e cuja risada parecia sair de um rádio quebrado. Ele não falava, apenas ria. Ria e ria, como se soubesse que o fim estava próximo e adorasse a ideia. Quando Mickey defunto subiu ao palco, algo mudou no ar. A floresta se curvou, o vento parou e uma sombra se ergueu atrás deles. Tum Tum Sahur estava chegando. Mas antes dele, vinha o último chamado. A mais temida de todas. Aquela que nunca aparecia antes da hora. Aquela que dançava com a morte. Bailarina Cauchina. Seu corpo começou a se mover sozinho. As sapatilhas giraram. Seus braços se ergueram contra sua vontade. Lágrimas brotavam de seus olhos, mas ela não podia parar. Seus pés batiam contra as folhas secas, e um rastro de luz púrpura surgia em cada giro. A floresta abriu caminho. O palco a esperava. Ao pisar na madeira podre, um estrondo ecoou pela vila. O ensaio havia começado. A floresta inteira parecia prender a respiração. Nem um grilo, nem o farfalhar das folhas, nem o gotejar das poças envenenadas no chão lamacento. Só o som distante da batida insistente ecoando da escuridão. Tum, tum, sahur. O velho palco dos lamentos agora era o epicentro de algo impossível de descrever com palavras humanas. Os 7 estavam reunidos. A trindade dos esquecidos, Mickey defunto, Bailarina Cauchina e agora Tonho Dengoso. A última peça. Tonho era o mais perturbador de todos, não por sua aparência, que lembrava um mascote de pelúcia mal costurado, com olhos grandes demais e um sorriso que nunca fechava,
mas pela maneira como se movia. Ele surgia e desaparecia como um fantasma, caminhando sobre o ar, sempre com um som de festa infantil quebrada. Quando ele finalmente apareceu, foi como se o tempo parasse e recuasse um segundo, como se a própria realidade tivesse engasgado. A sua risada era errada, grave demais, falsa demais. E quando ele subiu no palco, todos os demais pararam. Os olhos vidrados da bailarina olharam para a plateia invisível. Os buracos fumegantes de Mickey brilharam com intensidade vermelha. Tralalelo curvou a cabeça e de sua mochila vozes começaram a sussurrar, como crianças cantando ao contrário. No centro do palco, o chão rachou. Literalmente. As tábuas apodrecidas começaram a se partir, não como se algo as quebrasse, mas como se algo nascendo de dentro as estivesse empurrando. Um vapor preto começou a subir, com o cheiro de enxofre, ferro e cabelo queimado. E então veio a voz. Baixa, quase um sussurro, mas todos ouviram. Vocês ensaiaram bem. Está na hora do espetáculo. A rachadura no palco explodiu em 1000 estilhaços de madeira. Um buraco sem fundo se abriu e dele, Tum Tum Saur começou a emergir. Ele não parecia humano, era feito de restos, tecidos pendurados, sinos enferrujados, olhos multiplicados sobre um rosto que parecia colado com cera quente. O seu corpo era longilíneo demais, os braços finos como galhos, mas com manhos desproporcionais, com dedos longos e finos como agulhas. Sua cabeça girava em ângulos impossíveis, emitindo um som metálico que lembrava tanto uma roleta quanto um ventilador quebrado. No centro da testa, um olho único, horizontal, se abria lentamente. Era vermelho como carne viva, e dentro dele havia imagens, memórias, flashes de crianças desaparecidas, animais mortos, rituais esquecidos. Tum Tum Saur estava completo. E ele dançava. Seus pés batiam contra o palco com a força de 1000 tambores. Cada batida fazia a floresta tremer. E atrás dele, os outros personagens o acompanhavam, como se fossem marionetas ligadas por fios invisíveis. A bailarina girava em movimentos que quebravam seus próprios ossos. Tralalelo pulava de um lado para outro com olhos vazios. Shims possuído babava uma espuma escura, girando a cabeça em círculos. Mickey defunto tremia, como se estivesse sendo controlado por um rádio amaldiçoado. Cicilina Polhada cantava uma melodia sem som, enquanto o choro escorria em forma de gosma. No topo das árvores, uma figura o observava. Era o Observador, um personagem esquecido pelos memes, uma sombra de olhos brilhantes, sem boca, sem forma. Ele era o cronista de todas as tragédias de Vascaria. E ele escrevia agora, com sangue. A apresentação era um ritual. Cada passo, cada grito abafado, cada estalo de osso era uma oferenda. E as raízes da floresta começaram a se mover. Elas não cresciam, elas rastejavam. Como cobras famintas, elas avançavam para o vilarejo. A vila de Vascaria, com suas 17 casas e uma torre de sino enferrujada, agora estava sendo engolida por braços vegetais. Janelas se quebravam, portas se entortavam, o ar ficou irrespirável. No centro da vila, o sino tocou sozinho, 3 vezes. Tum, tum, Saur. O ciclo havia recomeçado. E dessa vez, não haveria espectadores, apenas vítimas. A vila inteira tremeu com o eco dos sinos. Tum, tum, Saur. As janelas quebradas soltavam gemidos, como se estivessem vivas. As casas respiravam pesadamente. O chão tremia com frequência irregular.
e as raízes negras que vinham da floresta já começavam a abraçar as construções como serpentes famintas envolvendo presas imóveis. Na velha torre da igreja abandonada, bailarina Cauchina se debruçava na janela. Seus olhos giravam em direções opostas, como se buscassem presas entre os telhados. As fitas de seu vestido estavam vivas, se movendo sozinhas, sussurrando coisas em línguas mortas. Ela estalava o pescoço a cada minuto, como se reiniciasse o sistema nervoso, ou como se lembrasse que estava ali. Lá embaixo, nas ruas tomadas pelo limo escuro, Tim, o espossuído, caminhava devagar. Sua pele peluda agora estava parcialmente derretida, revelando músculos escurecidos e olhos fundos, onde queimavam pequenas chamas roxas. Ele arrastava um objeto de ferro enferrujado, uma espécie de cruz invertida que deixava um rastro de sangue seco por onde passava. Ele não falava, apenas bufava, com a língua roxa pendendo da boca semiaberta. Tralarelo, tralalá, escalava paredes como uma aranha. De seu corpo saíam pequenos insetos translúcidos que voavam em círculos ao seu redor. Ele repetia sons desconexos, como se estivesse fazendo beatbox de vozes humanas. Dentro da sua mochila ensanguentada, algo se mexia e sussurrava. Algo que pedia socorro. Algo que não era mais humano. No centro da vila, o palco dos lamentos agora era um altar de carne e madeira. Tufos de cabelo estavam pregados às tábuas com pregos enferrujados. Velas negras, feitas de gordura animal, queimavam sem chamas visíveis, apenas com uma fumaça espessa e oleosa que subia direto para as nuvens. No topo do palco, Tung Tung Saur permanecia dançando. Mas sua dança agora era diferente. Se antes era apenas ritmo e presença, agora era uma invocação. Ele girava de costas, arqueava o corpo em ângulos impossíveis, e a cada giro, símbolos surgiam no chão. Símbolos que ninguém havia ensinado, mas que todo ser vivo compreendia com medo visceral. Runas antigas, vindas de um tempo anterior à linguagem, queimavam no solo de pedra. O ar cheirava a ossos molhados. E então, os sinos tocaram outra vez. Dessa vez foram 10 badaladas, uma para cada sacrifício. E as portas das casas começaram a se abrir sozinhas. Lá dentro, os moradores da vila, agora em transe, saíam um a um. Olhos revirados, bocas abertas, como se fossem marionetes puxadas por fios invisíveis. Não gritavam, não resistiam. Apenas caminhavam até o centro, onde as raízes os envolviam com carinho assassino. As vozes começaram a cantar. Não era música humana. Era algo que apenas seres esquecidos poderiam entoar. As letras não tinham palavras, mas causavam dor no ouvido. E quem ouvia começava a esquecer o próprio nome. A colheita de Vascaria havia começado. O vilarejo, outrora escondido do mundo moderno, era um ponto de interseção entre mundos. Um terreno amaldiçoado desde os tempos da fundação, construído sobre as ruínas de um ritual fracassado. Era por isso que os personagens do meme surgiram ali, não por acaso, mas como eco de algo muito antigo. Cada um deles era o reflexo distorcido de um deus menor, um espírito ancestral que havia sido banido da realidade. A forma memética era apenas a máscara. Tung Tung Saur não era um ser. Era um conceito, uma ideia viva, um fragmento de horror personificado. Ele havia atravessado as frendas entre os mundos, porque memes são portais. Portais de repetição, invocação, atenção. Quanto mais as pessoas viam, compartilhavam e riam, mais o selo se partia. E agora, ele estava livre. A dança era o ritual. A vila era o templo. Os moradores, os sacrifícios. Mas ainda faltava algo. No alto da torre da igreja, o observador lia o livro. Suas mãos eram feitas de sombra e os olhos de vidro negro.
Ele escrevia com pena feita de dente humano. Suas palavras moldavam o desfecho. E ele sabia que alguém novo havia entrado no enredo. Alguém que ainda estava vivo. E que não deveria estar. A lua permanecia imóvel no céu, como se o tempo tivesse sido forçado a parar. As nuvens giravam lentamente ao redor dela, mas não avançavam. Era como se Vascaria estivesse congelada em uma madrugada eterna, um intervalo de realidade onde a lógica não se aplicava mais. Lá, o dia nunca amanhecia. Lá, os mortos não descansavam. Dentro de uma antiga estalagem tomada por Era Pútrida, Geraldo Chorão, o último visitante conhecido da vila, respirava de forma irregular. Ele estava escondido sob o alçapão do porão, onde o cheiro de madeira molhada misturava-se ao sangue seco que ainda pingava das vigas. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados e os dentes tremendo como castanholas descompassadas. Geraldo não era exatamente corajoso, nem esperto, nem forte, mas ele tinha algo que os outros não tinham. Uma memória nítida da primeira noite. Ele lembrava do momento em que o ônibus de turismo parou em Vascaria por engano. Era para ser só uma pausa rápida no trajeto, mas assim que desceram, as portas do ônibus desapareceram. Literalmente, sumiram, como se nunca tivessem existido. E então, ele ouviu pela primeira vez Tung, Tung, Sahur. A música, a dança, o riso que não era de alegria. Os moradores saíram de suas casas ao mesmo tempo, com olhos brancos e as mãos para trás, como se tivessem sido arrancadas da mente coletiva e programadas para agir. Geraldo correu sem olhar para trás, e desde então estava se escondendo. No porão escuro, ele rabiscava mapas da vila com carvão. A cada noite, ouvia mais gritos. A cada manhã, se é que havia manhã, os gritos viravam sussurros. E os sussurros, silêncio. Agora, apenas ele restava. Mas ele não estava sozinho. A criatura do espelho, também conhecida como Doge Satânico, se arrastava pela parede oposta. Seu rosto era a imagem invertida do Doge clássico, mas com olhos pretos líquidos e um sorriso humano costurado. Ele não emitia som, não se mexia de forma natural. Era como se cada movimento fosse feito em saltos, como um vídeo com a taxa de quadros quebrada. Geraldo o encarava, hipnotizado, enquanto seu reflexo no espelho tremia, apesar dele estar parado. A criatura sussurrou em sua mente, numa língua feita de pensamentos. Ele sentiu como se sua língua fosse puxada para dentro do crânio. Mas então, algo o salvou. O sino parou. Pela primeira vez desde que o ritual começou, o sino de Tum Tum Sahur silenciou. A vila inteira estremeceu. As raízes congelaram no ar. As criaturas pararam suas danças. Na floresta, uma figura surgiu entre a neblina, Bambiquinha do Mal. Seus olhos em formato de coração estavam derretendo, escorrendo lágrimas negras. Seu corpo era de pelúcia podre, rasgada e costurada com fios de arame. Ela segurava uma boneca enforcada em uma mão e uma chave ensanguentada na outra. Ela caminhava em direção ao centro da vila com um passo manco e repetia uma frase. A dança foi interrompida. A dança foi interrompida. Tum Tum Sahur, no altar, parou. Seus braços caíram como galhos secos. A máscara em seu rosto rachou pela primeira vez. Por trás da fenda, viu-se um olho humano. E ele estava com medo. Medo de quê? Do livro que o observador escrevia? O observador, agora revelado como Lelouch derretido, escrevia nomes. E o nome de Tum Tum Sahur foi escrito. Quando o fez, o sino parou, e algo no tecido da realidade se partiu. Geraldo sentiu que havia uma chance, uma brecha. Ele empurrou o alçapão do porão, subiu as escadas e saiu para a rua. Estava frio como nunca. As casas agora tremiam, como se criaturas presas tentando impedir a saída.
ele viu Bailarina Cauchina desabar em silêncio, como uma marionete com os fios cortados. No céu, uma aurora negra se formava. Não era uma luz. Era a ausência dela, um buraco no firmamento. E então, ele o viu. Tum Tum Sahur agora olhava para o céu e chorava. Não lágrimas, mas cinzas, porque o selo havia sido rompido de novo. E dessa vez, alguém que ele não controlava havia entrado na história. Geraldo, o homem comum, o improvável, o erro no código, o glitch na dança. E aquilo o aterrorizava. A madrugada em Vascaria agora era um suspiro contido. O som, outrora constante, infernal, cíclico, havia cessado. Tung Tung Sahur permanecia parado na colina, olhos fixos na escuridão do céu, onde uma aurora invertida escorria como tinta de um pincel apodrecido. Era como se a própria realidade estivesse sangrando, e os sons da floresta tremulavam em eco distorcido. No centro da vila, as criaturas, outrora regidas por uma dança coreografada de loucura, haviam congelado. Tralalelo tralalá, o bobo grotesco, estava caído no chão com a cabeça torta num ângulo impossível, murmurando sons agudos e repetitivos, como se tentasse reiniciar o ritual por conta própria. Seu corpo de brinquedo de parque quebrado tremia a cada tentativa fracassada de se erguer. Do outro lado, na ponte suspensa do vilarejo, molequinho do orb babava preto enquanto batia a cabeça contra a madeira, desesperado. Seu choro gutural cortava o silêncio, como se algo invisível o impedisse de seguir a música que já não tocava. Mas, acima de todos eles, o verdadeiro mal começava a despertar. A ausência do sino não era apenas uma pausa. Era um alerta, um erro de execução, uma falha no script antigo da vila, aquele escrito nas paredes do templo mais velho, escondido no subterrâneo, em línguas que se moviam sozinhas quando ninguém olhava. E ali, entre o templo e o altar, surgiu uma nova presença. A menina dos olhos da febre. Ela não andava, ela deslizava. O corpo era esquelético, mas coberto por um vestido que parecia ter sido tecido com pele de bonecas esquecidas. Seus olhos eram febris, e o calor que emanava deles fazia as folhas ao redor secarem, estalarem e virarem pó. Ela apareceu diante de Bailarina Cauchina, que tentava reanimar os braços costurados inutilmente. A menina sussurrou com voz de vapor. A dança está falhada, a batida foi apagada. Estão pensando no nome Geraldo e adormentam muito o som. Tanto que alguém foi derrubado e outro não acompanhou o som. Então, apontou para o céu, onde o nome Geraldo pulsava em letras invisíveis, mais perceptíveis para aqueles que entendem o idioma do medo. Bailarina Cauchina, confusa, balançava a cabeça como uma boneca sem parafuso. E então, caiu de joelhos. Geraldo, escondido entre sombras, observava tudo. Suas pernas bambas o impediam de correr, mas o que viu diante de si o obrigou a avançar. Uma espiral de bonecas despedaçadas começava a se formar em torno da igreja, girando em sentido contrário ao tempo, enquanto vozes infantis distorcidas cantavam em coro. Tum Tum Sahur, a dança foi quebrada, alguém sobreviveu e a entidade foi acordada. O sino, que antes era de bronze, agora era de carne. Batia com batidas úmidas, vivas, pulsantes. E no altar, Tum Tum Sahur começou a se deformar. Sua máscara estalava com cortes que abriam sozinhos. De seu peito surgiam mãos pequenas, ossudas, que tentavam sair. O ser parecia estar em agonia cósmica, como se tivesse sido invocado de forma errada. E por um segundo,
Ele falou. A música foi interrompida. Alguém reescreveu o fim. Geraldo ouviu aquilo com o coração preso na garganta. Tum-Tum Sahur não era invencível. Ele dependia da coreografia, da canção, da obediência dos outros. E agora que isso foi quebrado, ele enfraquecia. Mas todo mal luta por sua sobrevivência. A presença de Geraldo, o sobrevivente improvável, despertou o último ciclo do ritual, o Resurrectum Ludibrialis, o jogo final onde a entidade arrasta a realidade para seu domínio e não há escapatória lógica, apenas jogo, música e destino. O solo começou a se dobrar como um vinil girando ao contrário. Casas afundavam em espiral, postes se esticavam como chicletes vivos. O mundo real começava a derreter, sendo reescrito pelo Tum-Tum Sahur. Ele ergueu os braços deformados e gritou, mas não com a própria voz. A voz veio de todos os lados, como se cada pedra e folha falassem uníssono. O último que dança será o primeiro a morrer. O glitch da realidade foi ativado. E agora, Vascaria não era mais um lugar físico. Era uma música, uma dança, uma prisão em loop. E Geraldo? Ele acabava de dar o primeiro passo no palco. Vascaria já não tinha chão. Ou melhor, o chão agora era feito de retalhos, de memórias distorcidas, objetos da infância quebrados e sombras que pareciam se mover por conta própria. Cada passo era incerto, cada respiração um desafio contra o pânico. Geraldo, trêmulo, observava as fendas abertas no mundo. O céu antes noturno agora era uma cúpula rachada, por onde escorria uma luz vermelha densa como sangue coagulado. A música recomeçava, mas não vinha de um instrumento. Era orgânica, respirava. Um compasso grave, batendo como um coração apodrecido. Tum, tum, Sahur. A nova forma do vilão estava incompleta. Tum-Tum Sahur, aquele que antes parecia uma caricatura dançante, agora surgia do altar como um fantochão, torto. Seus fios eram veias, seus olhos duas órbitas negras, com reflexos de crianças dançando dentro. Seus braços eram longos demais, seus dedos tocavam o chão mesmo ereto. Sua pele parecia feita de papel colado com saliva. E ainda assim, ele sorriu. Mas o sorriso agora tinha dentes. Tralalelo Tralalá, já corrompido, se aproximou dele e sussurrou. Está tudo pronto, meu mestre. Os outros já começaram a dança. Na lateral da praça, surgiam os outros personagens do delírio coletivo. Bailarina Cauchina, agora com os olhos costurados por dentro, girava em círculos como uma vitrola quebrada. Cada giro fazia um som seco, como vértebras quebrando. Molequinho do Urr, com as pernas dobradas ao contrário, arrastava os pés enquanto emitia um som ininterrupto de crescendo como sirene. E então veio Zé do Brinquedo, uma figura esquecida do meme, com um tambor no peito que tocava sozinho. A cada batida, o tempo parecia pausar por um microsegundo. Eles não dançavam, eles realizavam um rito. O palco foi armado, um círculo de pedras derretidas, no centro do vilarejo, agora flutuando no vácuo como um palco suspenso no abismo. Geraldo foi puxado para lá, não por mãos, mas pela música. Seus pés se moviam contra a vontade. A melodia invadia seus ouvidos como parasitas invisíveis. E ele entendeu. O ritual não precisava mais de corpos, só de memórias. Você dançou conosco, nos seus sonhos, nos seus risos, nos vídeos que viu e ignorou. Agora, dança mais uma vez, pela eternidade. Mas algo resistia dentro de Geraldo. Uma lembrança, um som, quebrado.
O único momento em que ele viu o vídeo do Tum Tum Saur pela primeira vez e não riu. Sentiu medo, aquela impressão de que algo estava errado, mesmo que todos dissessem que era só um meme. Essa memória não era compatível com o ritual. E o palco tremeu. A música falhou por uma batida, como um disco riscado. O sorriso de Tum se contorceu. Seu corpo tilintou como um sino trincado. Você não aceitou? Foi então que surgiu uma nova criatura. A encarnação da quebra. Era Times confuso, com metade do rosto apagado. Sua forma parecia uma fusão de meme e glitch. Ele andava em saltos, como se o tempo ao redor dele tivesse travado. E ele falava com um eco metálico. O algoritmo falhou. Este humano não riu. Ele questionou. Ele observou. Ele lembrou. A revelação era simples e aterradora. Quem assiste, participa. Mas quem desconfia, quebra o ciclo. Geraldo agora via os outros prisioneiros do teatro. Milhares de figuras ao redor, paralisadas, todas com feições de gente comum. Pessoas que, como ele, clicaram, assistiram, riram e foram puxadas. Mas ele, não. A música começou a ruir. Os notos se arrastavam como mortos-vivos. E Tum Tum Saur gritou com um som que rachou as nuvens vermelhas. Se ele não dançar, todos vão cair! O palco começou a desmoronar. Os bonecos gritavam. Tralalelo Tralalá tentava desesperadamente reconstruir o ritmo. Molequinho do urgava mais alto, quase como um motor tentando ligar. Bailarina Cauchina rodopiava em velocidade absurda. Mas não adiantava. O meme quebrava. E Geraldo corria. Corria por entre os descombros da vila, agora um código bugado de memórias, objetos de escola, músicas do TikTok em reverso. Cada esquina, uma memória corrompida. E no final do caminho, uma porta, simples, de mandeia velha. E nela, uma frase escrita em giz branco. A única saída é esquecer. Mas e se ele não quisesse esquecer? E se a verdade fosse mais importante do que a liberdade? Ele colocou a mão na maçaneta. Atrás dele, o sino recomeçou. Tum, tum, Saur. A maçaneta estava fria. Fria como o toque de algo que não deveria existir. Geraldo hesitava diante da porta, enquanto atrás dele, o mundo derretia como um código mal renderizado. A praça de Vascaria, antes viva e vibrante, agora era só um mosaico de pixels distorcidos, com os personagens meme dançando compulsivamente até se despedaçarem. Bailarina Cauchina girava tão rápido que seus ossos, se é que ainda eram ossos, lançavam estilhaços de vidro escuro pelo ar. Tralalelo Tralalá berrava em um dialeto invertido que parecia puxado de vídeos deletados da internet. Zé do Brinquedo batia o tambor com as mãos arrancadas, e a batida continuava, mesmo sem ele. Molequinho do URG agora urrava para dentro, engasgando com o próprio som. Times glitchado repetia apenas uma frase. Memória corrompida. Meme em ruína. Usuário hostil. E por fim, Tung Tung Saur. Ele havia mudado. Agora era um trono de rostos. Milhares de feições humanas, sorrindo, chorando, congeladas no momento em que viram um meme pela primeira vez. Os olhos da entidade eram monitores antigos. Em suas telas, vídeos rolavam em silêncio. Vídeos reais. Cenas de milhões de pessoas assistindo, clicando, rindo. O som vinha depois. Ecoava por trás da porta antes mesmo de ela ser aberta. Geraldo fechou os olhos. Tentou lembrar quem era antes de tudo isso. Tentou lembrar de onde viera, o que o levara até ali, para Vascaria, para essa aldeia fora do tempo e da lógica. Mas não havia memória. A única coisa que ele sabia é que aquilo não era só um meme. Era um ritual cultural digital, mascarado por rezadas.
uma corrente de consumo inconsciente, uma invocação coletiva. E ele, ao recusar-se a rir, havia criado uma falha, um bug, uma rachadura no sistema. A porta à sua frente era a única saída. Mas e abrir? For o erro final. Um sussurro veio das sombras. Você acha que está lutando contra mim? Era Tung Tung Saur, mas agora falava direto na mente dele. Fui eu quem te trouxe até aqui. Fui eu quem te mostrou a porta, porque ela é a armadilha final. E então, ele apareceu. Não como um monstro, mas como um reflexo de Geraldo. O mesmo rosto, o mesmo olhar, mas sorrindo. Eu sou você que clicou, que riu, que ficou. O reflexo caminhou até ele. Vestiu uma camisa do TikTok, olhos arregalados como se tivesse assistido 300 vídeos em 10 minutos. Seu corpo tremia levemente como quem foi feito de cortes rápidos de edição. Um boneco editado demais. Você me criou. Eu sou o eco da sua curiosidade. Você acha mesmo que é especial? E então ele entendeu. O verdadeiro terror não era Tung Tung Saur. Era a ideia por trás dele. A entidade memética que se retroalimenta da nossa atenção, que se fortalece com cada clique descomprometido, cada risada sem contexto, cada compartilhar. Ele olhou a porta novamente e viu pela primeira vez o que havia além dela. Não um paraíso, não uma saída, mas outro vídeo. Um vídeo que ainda não havia sido assistido, com a thumb Tung Tung Saur, parte 2. Agora com você. Era isso. A porta era o próximo ciclo. Se ele abrisse, viraria um meme. Se não abrisse, ficaria preso. Não havia saída. Só loops. Ele olhou ao redor. Os personagens estavam congelados. Todos o observavam. Não com raiva, com expectativa. Como se naquele momento, Geraldo fosse a decisão final. Um som rompeu o silêncio. Tung, Tung, Saur. Mas dessa vez, veio de dentro dele. O ritual queria terminar, com ou sem ele. E foi então que ele riu. Sim, uma risada seca, curta, sarcástica, mas sincera. Ele não resistia mais, não aceitava, apenas ria da tragédia, da ironia. E o mundo tremeu. O mundo não explodiu. Ele apenas deslizou. Como um feed que atualiza sozinho. Como uma notificação que você não pediu. Geraldo ainda estava de pé, mas tudo ao seu redor tinha se transformado em vídeo. As árvores viraram camadas de filtros. O chão era um compilado de efeitos de transição. As nuvens se moviam em cortes de 15 segundos. Era vascaria, sim, mas agora como uma interface viva de redes sociais. O céu era um carrossel de stories. Cada estrela, um emoji flutuando. E no centro do novo mundo, flutuando sobre um altar de hashtags, Tung Tung Saur, agora em sua forma final. Um corpo composto por vídeos deletados, comentários sarcásticos e áudios distorcidos. Um monstro feito de tendências esquecidas. A boca dele era um player de vídeo e tocava em loop as palavras: Você já assistiu o que ainda vai acontecer? Geraldo cambaleou. Ele não ria mais, não chorava. Estava vazio, porque agora ele entendia. Ele era o próximo upload. Tung Tung Saur
Estendeu uma das mãos, feitas de rostos pixelados que imploravam por mais visualizações. Em sua palma, uma thumb flutuava, uma imagem congelada de Geraldo, com olhos escuros. Título: Homem preso em vídeo maldito. Veja antes de ser tarde. Número de visualizações: 0. Duração: infinito. Era o último vídeo, o fim do ciclo, o fim de si mesmo. Mas, do nada, algo brilhou. Fraco, mas real. Um som, vindo do próprio bolso. Geraldo, surpreso, tirou algo que nem sabia que carregava. Um fone de ouvido. Antigo, amarelado, que ainda tocava uma música esquecida da infância. Algo real, humano, sem algoritmo. E naquele instante, tudo tremeu. Os vídeos congelaram. Tung Tung Sahur parou. Virou a cabeça como se sentisse dor ou nostalgia. O que é isso? Sua voz arranhava como disquete quebrado. Uma memória que não posso consumir? Geraldo, com os olhos queimando em lágrimas e pixel, entendeu. Este mundo, essa prisão de memes e cliques, só existia porque as pessoas esqueceram. Esqueceram de sentir sem compartilhar, de viver sem postar, de existir sem virar conteúdo. O fone era o último resquício de uma época antes da viralização total. Ele o colocou nos ouvidos. E, naquele instante, o mundo gritou. Tung Tung Sahur foi lançado para trás, dissolvendo-se em camadas de edição e glitch. Os personagens meme começaram a desfazer-se, um a um. Bailarina Cauchina rodopiou pela última vez antes de virar música. Tralalelo Tralalá fez seu último tralá e virou só eco. Zé do Brinquedo parou o tambor e sumiu com ele. Molequinho do URG engasgou em silêncio. Teams Glitchado finalmente calou. E então veio o escuro. Um escuro sem tela, sem música, sem comentário, sem notificação. Um escuro sem conexão. Geraldo acordou. Estava na cama, suado. A tela do celular desligada. A única aba aberta. YouTube. Com uma sugestão. Você pode gostar. Tung Tung Sahur. O vídeo proibido. Ele levantou lentamente. Foi até a janela. Lá fora, tudo estava normal. Ou quase. Na rua, uma criança dançava. Ao fundo, o som familiar. Tung Tung Sahur. Mas Geraldo fechou os olhos. Tirou o celular do bolso e o jogou no rio. Talvez o ciclo continue. Talvez outra pessoa clique. Mas ele não mais. Porque agora ele sabia. Algumas visualizações custam demais. E assim termina a história que nunca deveria ter sido contada. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você sobreviveu. Por enquanto. Porque as entidades do Brain Rot ainda estão lá fora, esperando o próximo clique, o próximo like, o próximo vídeo. Talvez o algoritmo já tenha escolhido você. Talvez Tung Tung Sahur já esteja mais perto do que você imagina. Então, antes que ele apareça na sua recomendações, faça o que pode te manter seguro. Se inscreve agora no canal Sinister Top 10. Ative o sininho, porque se algo estranho surgir, você será o primeiro a saber. Deixe seu like se essa história te arrepiou e compartilhe com aquele amigo que vive clicando no que não deve. Você pode estar salvando alguém. E agora, desligue a tela. Mas se ouvir ao longe um som abafado, Tung Tung Sahur.
Corra!